Olá, voltamos para a nossa segunda aula da disciplina Seminário Temático 2, nas linhas de formação específica 1, 2 e 3, que é Gestão Pública de Saúde, Gestão Municipal e Gestão Governamental. Nossa segunda aula, nós vamos estar discutindo a questão dos aspectos relevantes do TCC e as normas da ABNT. A aula está dividida em 3 eixos: diferença entre pré-projeto e trabalho de conclusão de curso, aspectos relevantes para o desenvolvimento do TCC com qualidade e normas da ABNT e sua aplicabilidade. Bem, o primeiro eixo consiste na necessidade de que os acadêmicos tenham noção da diferença entre o que é um pré-projeto de pesquisa e o que é um trabalho de conclusão de curso, no caso, o TCC. O pré-projeto em si, ele é o planejamento do TCC, né? Então, vamos estar tratando também os aspectos relevantes para o desenvolvimento do TCC com qualidade. Faremos alguns apontamentos que esperamos que ajude no desenvolvimento da pesquisa. E abordamos também a questão das normas da ABNT, que são essenciais na estrutura e na escrita do trabalho de conclusão de curso, ou seja, na elaboração do texto estruturado. Nosso primeiro eixo: diferença entre pré-projeto e o trabalho de conclusão de curso. Pré-projeto é um documento que relata o planejamento das atividades para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Ou seja, é no pré-projeto que vamos definir os objetivos, né, as justificativas, a relevância daquela pesquisa em si, né, e os objetivos dela, as formas que ela vai ser executada na parte da metodológica, e na parte da introdução vai ser inserido um pouco da revisão de literatura. E ao final vamos estar trabalhando a questão do cronograma e as referências. Quando coloco referências, estou enfatizando não as referências apenas bibliográficas, porque se colocarmos referências bibliográficas, consiste apenas em livros. Como o nosso banco de dados é vasto, temos dados de diferentes fontes, então a nossa lista a ser colocada ao final do pré-projeto é apenas referência, onde serão elencados todas as obras, artigos, sites sobre o tema escolhido. Aqui trago para vocês uma estrutura do pré-projeto de conclusão de curso, de forma sintetizada e bem objetiva, para que vocês vejam a diferença a seguir com a estrutura do TCC. Não sei se dá para notar, mas o pré-projeto ele é bem enxuto. Já o TCC é um pouco mais abrangente. Tanto é que o pré-projeto consiste de capa, folha de rosto, o sumário, a introdução, que vai entrar dentro da introdução a revisão de literatura, brevemente, né? A justificativa, o que te levou a fazer essa pesquisa, seria mais ou menos esse questionamento, os objetivos gerais e específicos, que deverão ser elencados neste item, a metodologia, né, que são os métodos que você vai adotar para estar desenvolvendo a pesquisa. O cronograma em si, ele vem demonstrando o período que você vai estar realizando essa pesquisa, o período que será realizado e as atividades em cada período. E finalizando seriam as referências, que, como eu já disse anteriormente, as referências consistem de toda a obra, tanto seja ela
via internet, dissertações, livros, devem ser elencados nessas referências. Aí a gente vai estar vendo o que é um trabalho de conclusão de curso, a definição. O trabalho de conclusão de curso é um documento que relata o resultado do desenvolvimento do projeto, sendo um texto estruturado, elaborado com a orientação de um professor com maior conhecimento sobre o assunto. Ou seja, o aluno sozinho não consegue elaborar um trabalho de conclusão de curso, necessitando da ajuda de um professor, ou no caso, o tutor, que vai estar auxiliando vocês nessa elaboração, neste passo a passo. O trabalho de conclusão de curso, ele é composto de uma estrutura um pouco mais abrangente do que do pré-projeto. Ele vem com a capa, folha de rosto, ficha catalográfica, termo de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, sumário, lista de figuras, introdução, revisão de literatura, material e métodos, resultado e discussões, considerações finais e referências. Então, trago para vocês aqui de forma bem clara os elementos que compõem o trabalho de conclusão de curso. Pela imagem dá para a gente notar que ele é um pouco mais abrangente do que o pré-projeto. Nele você vai se aprofundar mais na pesquisa. Porém, se o seu pré-projeto for um pré-projeto elaborado de forma coerente e seja, ou seja, redondinho, atendendo todas as normas e a estrutura do pré-projeto do curso de administração, esse pré-projeto pode ser utilizado na elaboração do trabalho de conclusão de curso. Porque a gente pode até ver a questão a seguir aqui. O TCC, ele consta de capa, a folha de rosto, a ficha catalográfica que vem no verso da folha de rosto, o termo de aprovação, que é o termo onde consta, vai constar o nome dos membros da banca, né, e a nota do candidato. A dedicatória, agradecimento e o epígrafe, eles são opcionais. A dedicatória, ela consiste em uma mensagem meramente pessoal. Ela é de caráter pessoal, a dedicatória. Ou seja, quando você vai escrever uma dedicatória, geralmente você oferece ao pai, ao esposo, aos filhos, pela compreensão, pelo apoio, pela ajuda no desenvolvimento desta pesquisa, né? Já o agradecimento, ele é de caráter relacionado com a pesquisa. Você vai agradecer as pessoas que te auxiliaram no desenvolvimento da pesquisa em si. No caso do local que você realizou a pesquisa, as pessoas que te ajudaram lá, as pessoas que te ajudaram na estrutura da pesquisa. No caso, em alguns casos são colocados como coautor, co-orientador da pesquisa, né? E o epígrafe é uma mensagem, uma dedicatória que você, no decorrer de sua pesquisa, você achou interessante, que tem autor, aí você tem que colocar ele na íntegra no epígrafe. Porém, esses 3 itens são opcionais, não são itens obrigatórios a serem elencados no TCC. Aí vem os itens obrigatórios, que é o resumo, que é feito em língua vernácula, ou seja, em português, né? Vem o abstract, que é um resumo, só que em língua estrangeira. O sumário, ele consiste em elencar todos os títulos e subtítulos elencados no corpo do trabalho em si. Caso dentro do corpo do trabalho existam figuras, gráficos, constem abreviaturas, quadros, deve ser elaborado uma lista de figuras
igual ao sumário, elencando o número da figura, o nome e o número da página. Aí vem essas primeiras partes até a lista de figuras, ele é a parte, como é que eu digo, pode ser feita ao final da pesquisa. A parte que deve ser feita já de início é a revisão de literatura, que é a primeira e considerada a mais importante numa pesquisa, porque é nela que vai estar, a pesquisa vai estar respaldada teoricamente. Ela não vai estar uma pesquisa solta, ela vai ter respaldo teórico com relação à pesquisação. Aí vem o material e métodos, que são as formas que você utilizou para estar pesquisando. Nela também entra a questão da revisão de literatura, porque toda a questão que é relacionada à metodologia, ela sempre tem uma correlação com algum autor sobre o tema. Aí vem os resultados e discussões, que são os resultados que você vai adquirindo no decorrer da pesquisa. E esses resultados e discussões, eles devem ser correlacionados com a revisão de literatura vigente sobre o assunto, né? Então, os resultados e discussões, eles não podem ser feitos aleatoriamente. Eles devem ter também o respaldo teórico, né? Aí tem as considerações finais e, finalizando, vem as referências, que são todas as referências que você deve listar, as consultadas e as utilizadas apenas. As consultadas não há necessidade de estar elencando neste item. Aí eu trago para vocês aqui o segundo eixo, que são os aspectos relevantes para o desenvolvimento do TCC com qualidade, ou seja, a revisão do pré-projeto. Como eu já disse anteriormente, a pesquisa em si, ela nasce de uma ideia. Ou seja, para a pesquisa surgir, ela precisa de uma ideia inicial. Aí você pergunta, de onde vem essa ideia? De quem é essa ideia? Essa ideia é do próprio aluno, do orientador, do seu local de trabalho que você questionou alguma forma de conhecimento, algum procedimento. Então, surgem de você, do seu convívio e pode partir também do professor, seu orientador. A partir da ideia, você construiu a ideia. Aí o segundo passo é buscar as referências bibliográficas. Ou seja, você vai fazer um estudo bibliográfico sobre o tema. Verificar a viabilidade das obras, se existem obras que tratem o assunto, para que não dificulte a sua pesquisa, você escolher um tema que não tenha obras que trabalhem o assunto. Então, nessa questão, você vai verificar essa viabilidade, tanto de referência bibliográfica, quanto de possibilidade da pesquisa ser pesquisa campo ou pesquisa bibliográfica. No caso dessa questão você verificar, fazer o levantamento bibliográfico, surge a questão de, se houver necessidade, no caso, de reformulação dos objetivos que você já traçou no seu pré-projeto. Havendo a necessidade, ele pode ser reformulado nesta fase da pesquisa. Então, sendo assim, os objetivos elencados no projeto de pesquisa, ele não é necessariamente insubstituível. Ele pode ser substituível e adequado conforme a necessidade da pesquisa. Aí seguimos para o quarto item, que seria a reformulação da natureza do trabalho, também caso necessário. No caso, se no seu pré-projeto você disse que a sua pesquisa seria bibliográfica e pesquisa campo. Porém, ao executar a sua pesquisa, a pesquisa campo se tornou inviável.
Então, nessa questão, você vai fazer uma reformulação da natureza do trabalho que você irá realizar. Ou seja, questões práticas fazem com que o seu pré-projeto seja alterado em algumas partes. Porém, se o pré-projeto for um pré-projeto redondinho, você pode estar utilizando ele no decorrer da elaboração do TCC. Em seguida, depois das reformulações, você vai fazer o desenvolvimento comparando os resultados com a literatura vigente, que tem que haver essa correlação do que você está pesquisando com o que já foi pesquisado e quem pesquisou esse assunto, para ser pautado na veracidade e na credibilidade da sua pesquisa. Tá? Aí o sexto item seria a redação final, que seria a elaboração do texto estruturado, que consiste no trabalho de conclusão de curso, ou seja, o TCC. O TCC nada mais é do que um texto estruturado com base em revisão de literatura. Em seguida, vamos estar estudando o eixo 3, que são as normas da ABNT e sua aplicabilidade. No caso das normas da ABNT, todos os trabalhos científicos, acadêmicos, eles estão normatizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é o órgão responsável pela normatização dos trabalhos científicos de modo geral, com vista na padronização de sua estrutura e melhorar o entendimento do leitor. Então, a ABNT, ela vem para padronizar, para que não haja trabalhos muito diversificados, de estruturas muito diferentes, que dificulte ao leitor o entendimento do que você está escrevendo, do resultado do seu trabalho. E é uma forma de estar padronizando as pesquisas, os trabalhos científicos, e padronizando a escrita também, na questão da estrutura, do formato da letra, espaçamento e outros itens que são formulados pela ABNT. Razões para o conhecimento das normas da ABNT. Conhecimento normativo. Esse conhecimento normativo, no mundo acadêmico, é extremamente necessário. Sem o conhecimento normativo, não há como elaborar um trabalho científico de qualidade e com credibilidade. Desta forma, o conhecimento normativo é algo essencial aos acadêmicos, não só aos acadêmicos, a todos que acharem de bom tom estar conhecendo as normas da ABNT. A familiaridade do assunto. No caso, se você conhece as normas, você trabalha com ela frequentemente, você utiliza da estrutura, das escritas, das formas das fontes que pode ser utilizada, do espaçamento, isso vai tornando um hábito. Então, de forma que isso não acaba ficando uma coisa maçante. Então, se torna um hábito e você vai fazer isso de forma natural. Então, você conhecendo e utilizando ela frequentemente, você vai estar se habituando e memorizando todo o que você vai estar trabalhando, o passo a passo, sem se tornar um processo maçante. Tá? A aplicabilidade. A aplicabilidade é a questão de você estar utilizando as normas, para um trabalho acadêmico científico, as normas da ABNT são essenciais. Não há trabalhos acadêmicos sem atender às normas da ABNT. Não são aceitos trabalhos fora dessa norma. Tá? Os trabalhos acadêmicos. Como mesmo acabei de dizer, os trabalhos acadêmicos devem seguir rigidamente os parâmetros ditados pelas normas da ABNT. As normas que regem os trabalhos acadêmicos estaremos descrevendo a seguir.
Normas brasileiras, que são as NBRs, elas estão disponíveis no www.abnt.org.br. A norma brasileira 6023 de 2002, ela trata das referências, ou seja, esta norma ela reza as formas que as referências devem ser elencadas ao final do seu trabalho de pesquisa. Ou seja, ao consultar essa norma, você vai estar vendo como pode ser elencado as referências de livros, de jornais, de sites da internet, de dissertações, de teses, de revistas acadêmicas e entre outras obras. Então, a questão das referências, elas devem seguir essa norma, que é a 6023. Se está fora dessa norma, o trabalho não é aceito, né? Para publicação, tem revistas que são muito criteriosas nessa questão das normas. Não só o conteúdo é relevante, mas as normas também. Então, acaba sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Para que o artigo ou o trabalho acadêmico seja publicado, as revistas e órgãos que fazem, no caso, os eventos, eles exigem que atentam a essas normas, né, que a gente está vendo agora. A norma brasileira 6024 de 2012, ela já trata da numeração progressiva das seções do documento escrito, ou seja, nesta norma ela traz a questão de elencar os títulos e subtítulos, a forma que eles são elencados, as fontes que eles são colocados, se são em caixa alta ou caixa normal, se a primeira letra apenas em caixa alta, se em negrito, se em itálico. Então, essa norma ela dita a regra de como serão elencados os títulos e subtítulos que estarão inseridos no seu trabalho de pesquisa. Já a norma brasileira 6027, ela trata exclusivamente da elaboração do sumário. Ela foi adequada em 2012, essa nova norma. Então, nela, você vai elencar todo o conteúdo que conta dentro do seu trabalho a partir da introdução. A partir da introdução, todos os itens são elencados dentro do sumário. Então, o sumário também deve estar dentro das normas da ABNT. Aí temos a norma brasileira 6028 de 2003. Ela trata exclusivamente do resumo. Ela diz como o resumo deve ser feito, o número de palavras que devem constar. No caso, o resumo ele não tem parágrafo. Tudo que se trata na questão de resumo tem que estar dentro da norma 6028 de 2003. Aí a mais utilizada e mais discutida é a norma brasileira 10.520, que é sobre as citações. As citações são, de certa forma, um problema para o acadêmico. A cópia fiel de um trecho de um determinado autor, ela é considerada uma citação direta. Ela pode ser curta ou longa. Então, a norma brasileira 10.520, de 2002, ela traz essa questão, ela aborda essa questão das formas de citações, né? As citações diretas, as citações indiretas e as citações de citações. As citações diretas curtas, as citações diretas longas, que vêm com recuo, com fonte reduzida e o espaçamento simples, né? E as citações de citações, que são utilizadas em APUD, que significa citado por. Essa expressão é utilizada muito quando se usa citação de outra citação, tá? Então, a questão é utilizada o APUD. E finalizando, nós temos uma norma brasileira 14.724 de 2011, que trata sobre os trabalhos acadêmicos de modo geral. No caso, a questão de estrutura, de escrita,
de espaçamento, de fonte, e está tudo relacionado nessa questão dos trabalhos acadêmicos. Dicas importantes que é relevante para um acadêmico pré-elaboração de TCC, igual estão vocês. Escolher o tema motivador o mais cedo possível, ou seja, você não pode escolher um tema do qual você não tenha familiaridade, algo que você nunca viu, algo que você não tenha nenhuma semelhança, você não desenvolva nenhum sentimento positivo com relação a ele. Se você fizer esse tipo de escolha, você terá muito mais trabalho e dificuldade na elaboração da pesquisa em si, da leitura do referencial bibliográfico e da escrita do texto estruturado também. Então, é aconselhável que, para o TCC, você escolha um tema do qual você já esteja habituado, que você conheça, e com a pesquisa você vai apenas aprofundar sobre o tema. E isso não quer dizer que você tenha que fazer uma pesquisa somente relacionada com aquilo que conheça. Não é essa a questão. A questão é uma forma de estar facilitando com que você realize sua pesquisa com êxito e consiga elaborar seu TCC de qualidade. Porém, se houver a necessidade de que você queira trabalhar um tema desconhecido, você tem que ter conhecimento que a dedicação na pesquisa vai ter que ser bem maior em tempo de leitura, de pesquisa e da escrita do texto estruturado em si. Definir com precisão, outra dica importante seria definir com precisão os objetivos gerais e específicos, ou seja, vocês devem definir o que vocês estão procurando, o que você está querendo atingir com essa pesquisa. No caso, seria o objetivo geral, de forma geral. O específico seria o que você vai fazer para atingir o objetivo geral. Então, geralmente, no objetivo específico, para não ficar uma coisa muito abrangente e maçante para ser realizada, é aconselhável que se elenque apenas 3 objetivos específicos. De 3 a 5, no máximo, para facilitar na hora da elaboração da sua pesquisa e escrita do seu texto estruturado. Outra dica importante é iniciar a leitura o quanto antes. Ou seja, você já definiu o seu tema, dedique parte do seu tempo para a leitura. Meia hora por dia ou 1 hora nos finais de semana. Se policie, faça um esquema de leitura para que você consiga, ao final desse esquema que você criou de leitura, no caso um cronograma de leitura, para que a leitura aconteça de forma, dentro do prazo, não fique assim, muito corrido, né? E aproveitando na forma que você já vai lendo, você já faça um fichamento e dessa forma você já está começando a elaborar o seu texto estruturado. Tá? Aí depois é fazer a revisão daquilo que foi escrito e fazer uma reescrita daquele fichamento. Outro item seria formar uma base teórica sobre o tema. Essa é a questão. Se você já conhece o tema, a formação da sua base teórica vai ser mais simples, porque você já vai estar entrando dentro de um tema que você conhece, né? Agora, se se tratar de um tema que você não conhece, você vai precisar de mais tempo para formular essa base teórica, porque você não conhece o assunto, é algo desconhecido e você vai precisar de tempo, leitura, para estar formulando essa base teórica. Outro item importante, construir um pré-projeto robusto. O pré-projeto robusto seria, no caso, você está fazendo um pré-projeto que na hora que você for fazer a revisão não haja necessidade de nenhuma alteração. Esse projeto robusto ele pode ser utilizado no seu TCC. Em que partes? A apresentação do pré-projeto, a introdução do pré-projeto, desculpe,
A introdução do pré-projeto pode ser utilizada no capítulo de revisão de literatura, porém de forma mais aprofundada, ok? E dedicar o tempo para o desenvolvimento do seu trabalho de pesquisa. Dedicar um tempo para isso e bom estudo. Essas são as nossas referências que utilizamos, as normas da ABNT, e bom estudo e até a próxima.